Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é um dia especial. Estamos comemorando aí o Dia dos Pais. E a gente quer desde já parabenizar todos os papais. Deus abençoe não só o dia de hoje, mas todos os dias da nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui são felizes? Amém, irmãos? Você pode erguer suas mãos bem alto. Quantos aqui são felizes? Logo no início do louvor aqui, eu aprendi algo. A gente tem preparado um estudo para esta manhã, que o tema é Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu estava sentado louvando ao Senhor e o Senhor mandava perguntar justamente isso. Quantos estão felizes? Por que isso, irmãos? Porque eu tinha o hábito de perguntar... quantos são felizes? E eu tinha o hábito de perguntar quantos são felizes, né? E eu aprendi, né, com Deus aqui nessa manhã que nós somos felizes. Amém, querido? Eu até escrevi aqui o que Deus estava me dando, eu sentei ali, escrevi, e diz assim: quantos são felizes? Ou quantos estão felizes? Estar feliz é uma sensação que pode ser passageira. Estar feliz, eu posso estar feliz agora e daqui a alguns instantes eu posso não estar mais feliz. Eu posso estar alegre nesse momento e ao sair daqui eu posso me entristecer e permitir que essa tristeza tome conta de mim e estrague todo o meu dia e vire consequências que a gente não gostaria de vivê-las. Isso é ser feliz. Ou melhor, isso é estar feliz. Agora, ser feliz, irmãos, é estar debaixo de uma obediência de Deus, de um comprometimento com Deus e debaixo de uma ordem de Deus imperativa, que está dentro dessa palavra aqui: alegrai-vos sempre no Senhor, irmãos. Então nós não podemos somente estar felizes, nós somos felizes. Você pode repetir comigo? Eu sou feliz. Amém? Nós somos felizes, irmãos. Amém? E vamos aplaudir ao Senhor porque somos felizes. Amém? Você pode dar um sorriso para a pessoa que está do seu lado e dizer: olha, você é feliz, eu sou feliz. Porque há uma palavra, há uma ordem de Deus para que nós sejamos felizes. Alegrai-vos sempre no Senhor. Ele é o tema, né, dessa manhã, né, para a nossa vida. Está no livro de Filipenses 4, versículo 4. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Bom é estarmos aqui. O Senhor tem colocado uma palavra no nosso coração para um tempo onde as pessoas têm vivido momentos difíceis e muitas das vezes esse momento difícil tem roubado a sua alegria, a sua paz interior, o seu prazer, muitas das vezes, de viver. E Deus tem colocado uma palavra no nosso coração para animar o nosso coração, para fortalecer o nosso coração e nos mostrar que nós somos o povo mais feliz da terra. Não porque somos merecedores, né, pastor? Não porque somos melhores, não, irmãos, porque é uma promessa de Deus para a nossa vida, que nós somos alegres no Senhor e temos que nos alegrar sempre no Senhor, independente das circunstâncias. Quero deixar bem claro, nessa manhã aqui, essa palavra não expõe os momentos talvez tristes, de angústia, né, difíceis da vida que nós enfrentamos, até porque nós, né, iríamos contra a palavra de Deus, que diz que no mundo nós teríamos momentos difíceis, momentos de tribulação, de angústia. Mas eu sempre costumo dizer também que a vida do cristão ela deve ser uma vida de superação, irmãos. Uma vida de triunfo,
Amém? E é o que a palavra de Deus nos ensina, irmãos, a termos essa vida de superação. Só me perdoe aqui, tá, irmãos? Foi pedido aqui para que, acho que os adolescentes permanecessem e o restante das classes pudesse subir, tá, irmãos? Fique à vontade. O jovem também não vai subir não, tá? Então fiquem todos aqui. Então, irmãos, independente das circunstâncias, nós somos um povo feliz. E vamos para o primeiro, Filipenses 4:4, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos sempre. Isso está escrito, o apóstolo Paulo dizendo à igreja de Filipenses, uma igreja que era muito amada, ou talvez uma das mais especiais em que o apóstolo Paulo firmou, onde eles tinham um apreço muito grande, um carinho muito grande por esta igreja. E essa carta de Paulo aos Filipenses, Paulo ele escreve praticamente essa carta na prisão. E ele passa, irmãos, informações preciosas para a nossa vida, tão preciosa para a nossa vida, para os dias de hoje, exemplos que nós precisamos trazer para a nossa vida hoje, irmãos, nos dias maus, nos dias de perseguições, nos dias difíceis, nos dias de tribulações. São informações preciosas que são passadas para a nossa vida, irmãos, que foram passadas para a igreja de Filipenses, que hoje nós precisamos assimilar para a nossa vida. Amém, queridos? Então vamos lá. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Pode passar para mim, por favor. Vamos lá. Esse texto mostra que a alegria não é uma opção, mas um mandamento. E o verbo está no imperativo. Alegrai-vos. Sendo assim, não ser uma pessoa alegre é um pecado de desobediência, uma ordem expressa por Deus. Amém, irmãos? Se eu permitir hoje que a tristeza ela ocupe o lugar de Deus na minha vida, porque a nossa alegria, nós vamos ler mais um pouquinho à frente, irmãos, que ela é cristocêntrica, ela está em Cristo, e se ela está em Cristo, a tristeza não pode prevalecer. Amém, irmãos? Não pode transformar em algo que tome o lugar de Deus. Então, irmãos, essa alegria ela está no imperativo, é uma ordem de Deus para a nossa vida. E não obedecendo essa ordem, nós pecamos, nós erramos, nós deixamos de cumprir aquilo que Deus está ordenando, como uma ordenança para a nossa vida. Então eu aprendo nessa manhã que a tristeza, ela tem que bater em retirada da minha vida. Ela pode até bater na porta, irmãos. Ela pode até insistir para tentar me abater, para tentar criar algum tipo de sentimento de angústia, de ansiedade, de depressão, de tantas outras coisas. Mas eu tenho que lembrar que a alegria, alegrai-vos no Senhor, é uma ordem imperativa de Deus para a minha vida. Amém, pastores? Deus, Ele precisa estar acima de tudo nas nossas vidas, irmãos. Amém, irmãos? Ela não depende de circunstância, irmãos. A gente vai falar também sobre isso aqui. Ela é ultra circunstancial. Ela está acima das circunstâncias. Amém, queridos? Que palavra maravilhosa para a nossa vida nessa manhã, irmãos. Para alegrar ainda mais o nosso coração e fazer com que essa alegria ela permaneça. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E também a alegria do cristão não é um mero sentimento, mas está em uma pessoa em Cristo. E Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. A alegria do cristão, irmãos, ela é cristocêntrica. Nós vamos falar também sobre isso mais à frente. Ela está na pessoa de Cristo. Ela não está na pessoa do pastor, porque o pastor ele pode falhar, ele pode não produzir uma palavra que talvez traga alegria para o seu coração, não está na vida do irmão A, o irmão B, não está na vida do seu esposo, mas a nossa alegria, irmãos, também, né?
mas ela está acima de tudo em Cristo. Amém? A alegria do cristão, ela é imperativa. Pastor Sérgio já estava lendo o estudo, tá, irmãos? Irmãos, fica à vontade, se quiser fazer algum comentário, tá, irmãos? Eu sei que na nossa vida é só alegria, né, irmãos? Existe uma gíria aí fora aí que diz que é só alegria, né? A gente sabe que não, irmãos. Tem os momentos difíceis, tem os momentos, né, de conflitos que a gente vive, mas que tudo o que a gente possa viver, irmãos, dentro dessas questões, que possa produzir crescimento, maturidade, experiência, aprendizado para a nossa vida. Nós possamos aprender, sim, irmãos. É possível a gente aprender com os nossos erros. Nós erramos para aprender, não para permanecermos no erro, né, irmãos? Então, irmãos, é possível que a gente viva algum momento delicado, difícil na caminhada, mas a alegria do Senhor, a nossa força é. Então, a alegria do cristão, ela é imperativa, ultra circunstancial e cristocêntrica. Então, vamos lá, a alegria do cristão é imperativa, é uma ordem de Deus, né, para a nossa vida. Ela vem daquele que nos conhece as nossas limitações, conhece as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, conhece os nossos temperamentos que precisam ser colocados diante do Senhor, precisam ser moldados pelo Senhor, né, pastor Charles? Precisam ser tratados pelo Senhor, porque nós temos um Deus que se move em nós, amém? Que nós falamos na aula passada, algumas semanas atrás. Então, irmãos, nós temos um Deus que diz que a nossa alegria, ela é imperativa. É uma ordem de Deus. E a ordem de Deus, irmãos, ela tem que ser acatada. Ela tem que ser obedecida. Então, primeiro, ela é imperativa, é uma ordem, é uma ordenança de Deus para a nossa vida. Ela é ultra circunstancial. E nós separamos 2 versículos aqui, irmãos, que eu amo toda a Bíblia, mas esses versículos eu carrego eles comigo desde a minha conversão. E eu aprendi muito com esses versículos. O primeiro é 2 Coríntios, vou pedir que a Ana coloque para a gente. 2 Coríntios 4, 17. Que diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Então, irmãos, tem tribulação. Produz para nós um eterno peso de glória. Irmãos, tem um peso de glória acima de toda a comparação. Então, ela fala que a nossa leve e momentânea, ou seja, passageira, amém? A nossa tribulação, ela pode ser transformada em um momento de felicidade, pós-felicidade, amém, irmãos? Então, irmãos, ela é ultra circunstancial, pode vir as tribulações, as situações adversas, mas ela está, a alegria do Senhor, ela é a nossa força, amém, irmãos? Acima de toda comparação, a tribulação, ela surge, mas ela pode produzir para nós um eterno, ou melhor, um eterno peso de glória acima de toda comparação. Amém, irmãos? Nada pode sufocar a nossa vida a ponto de, eu volto a dizer, de tomar o lugar de Deus. Amém, irmãos? É possível que a gente passe por momentos de tribulação na caminhada, mas essa tribulação, ela diz ali, irmãos, ela pode produzir para nós um eterno peso de glória. É a forma como eu recebo, é a forma como eu encaro as circunstâncias da vida, é a forma como eu
percebo, assimilo as coisas que estão acontecendo e que não glorificam o nome do Senhor, que não vão trazer paz para o meu interior. Então, outro versículo muito parecido com esse, irmãos. Romanos 8:18. Diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória em que nós há de ser revelada. Amém, irmãos? O sofrimento, então tem um momento de dor, tem um momento de angústia, tem um momento de tristeza, tem, irmãos, mas ele não pode ser comparado com a glória que está por vir. Amém, irmãos? Isso é animador para a nossa vida? Amém, irmãos? Sim ou não? Amém, irmãos? Isso é animador para a nossa vida, porque nós não só vivemos dias bons, nós vivemos dias maus também. E ontem, irmãos, eu vivi um dia mau. Eu saí para resolver uma situação e deu tudo errado. Nada deu certo. Nada deu certo, irmãos. Tudo aconteceu de forma contrária. E eu cheguei em casa, a primeira coisa que a minha filha veio me deu um abraço para mim, tentando me consolar, e eu virei para ela, olha só, eu sou feliz. Eu sou uma pessoa alegre, irmãos. O Senhor, ele me deu uma ordem que eu tenho que me alegrar sempre no Senhor. E eu vivi momentos de angústia, de tribulação. E, irmãos, foi uma peleja só. E hoje eu cheguei aqui, eu conversando com uma pessoa também, e essa pessoa falou, rapaz, essa semana para mim não foi fácil não, hein? E eu falei para ele, alegrai-vos no Senhor, rapaz. Mas é desse jeito, irmãos. Pode vir os dias maus, pode vir os dias difíceis, podem se levantar o inferno, as suas potestades, os seus principados. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos sempre no Senhor, irmãos. Lembre-se dessa palavra quando os dias maus chegarem. Lembre dessas palavras quando a tristeza bater na porta da tua casa, na porta do teu casamento, na porta das suas finanças, na porta das doenças que enfrentamos. Alegrai-vos sempre no Senhor, irmãos. Regozijai-vos sempre no Senhor. A Bíblia, irmãos, traz preciosidade para a nossa vida em todo o tempo. Então, a alegria do Senhor, ela é imperativa, ela é ultra circunstancial. Ela está acima de tudo, irmãos. Eu volto a dizer, não obstante aos dias de adversidade, eles podem ser transformados em dias de glória, em dias de exaltação ao nome do Senhor. Elas podem ser transformadas em dias de testemunhos vivos, eficazes diante do Senhor, irmãos. Então, irmãos, uma outra, a alegria do Senhor ela é cristocêntrica. Eu volto a dizer, ela não está na figura do homem, ela está na figura de Cristo. Amém, queridos? A minha alegria está no Senhor, irmãos. Eu lembro de uma peça, eu acho que foi aqui no 42, em uma das nossas passagens aqui pela IMA do 42, e eu lembro que, se não me falha a memória, foi o Vitinho, o Vitor. Cadê o Vitor? O Ladrão da Alegria foi aqui? Foi, não foi? Eu não sei se foi o Vitor que foi o personagem que... Foi, Vitor? Não lembra, Vitor? Ô Vinícius, eu não lembro quem foi que fez essa peça, irmãos. Tiago? Caramba! Cadê Tiago? Tiago da Sabrina. Não lembrava do personagem, irmãos, mas essa peça ela tinha por título O Ladrão da Alegria. Então, irmãos, a nossa alegria está em Cristo. Nada pode roubar essa alegria. Nada. Nada, irmãos. Está triste? Vá para a palavra de Deus. Dobre o joelho e ore. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança.
Traga à sua memória aquilo que vai renovar a sua alegria. Amém, irmãos? Traga à sua memória e lembre que é passageiro, é temporário, é só para tentar tirar o seu ânimo, o seu prazer. Amém, irmãos? A Bíblia fala tão claramente para nós, é leve, é momentâneo, é passageiro. A alegria do Senhor, ela prevalece. A nossa alegria está em Cristo, não está em coisas materiais, não está em bens, não está, né, na nossa natureza humana. Eu posso até estar feliz, ser feliz, irmãos. E devo, em todo tempo, estar e ser feliz. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. Quais são os ladrões que têm saqueado a sua, ou tentado saquear a sua e a nossa alegria, irmãos? Quais são esses ladrões? Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai deixar várias lições para a nossa vida de ladrões que tentam roubar essa alegria. E ele traz vários alertas da prisão, irmãos, de onde ele estava, para o povo de Filipe, para os irmãos de Filipenses, para que eles não se deixassem ser dominados ou influenciados por aqueles que estavam ali no meio do povo, irmãos, para tentar contaminar, criando heresias, criando situações que poderiam tirar a alegria que foi implantada na vida deles. E hoje não é diferente para a nossa vida, nós vivemos dias onde o adversário das nossas vidas, ele tenta infiltrar de alguma forma para tentar roubar essa alegria, para tirar essa alegria da nossa vida, que é a promessa de Deus para a nossa vida, irmãos, que é uma ordem de Deus para a nossa vida. Então não há como hoje eu permitir que a tristeza tome conta o espaço na minha vida, na minha casa, na minha caminhada, na minha vida espiritual. Não há como eu permitir, irmãos, porque a alegria do Senhor, a nossa alegria, ela é cristocêntrica. Ninguém pode roubá-la, tirá-la. Amém, irmãos? Ela está em um Deus que tudo pode. Um Deus que cuida, que guarda, um Deus que protege, que livra, um Deus que sustenta, um Deus que dá direção. A nossa alegria, irmãos, está num Deus que quer conduzir, quer direcionar toda a nossa vida, todos os nossos passos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ladrões que roubam essa alegria. Primeiro, as circunstâncias da vida. A gente tem falado muito sobre isso. São os momentos circunstanciais da vida. Pode falar, pastor. Graça e paz, meus irmãos. Eu estou lendo o estudo aqui, estou pensando na minha semana, né, da ventania, e comecei a estudar alguma coisa parecida com isso, e pensando com Deus, cantarolando no quintal, arrancando um bocado de telha de cima das lajes, né, que foi as telhas lá de casa voaram. Eu estava cantarolando, né, e tal. Aí, quando chegou no final do dia, eu entrei dentro do banheiro e quis chorar, né? Botei a mão assim no box, a lágrima desceu. Aí Deus falou na hora assim, ó, quando as coisas acontecem novas na sua vida? Eu fiquei pensando, não sei. Fiquei perguntando para mim, fiquei com aquilo na minha mente, só foi essa pergunta e eu fiquei vagando com aquilo na mente. Aí eu falei, depois eu pensei um pouco mais, quando as coisas velhas saem. Quando você tem uma vida com Deus e lida com Deus, com o Senhor Jesus, quando tudo está dando errado, é aí que está dando tudo certo. Quando você olha o Evangelho, as percas de que todos tiveram, e aí vem à minha mente Isaías, quando perde Uzias, quando ele vai subir ao templo, né? E no meio daquela perca toda, ele encontra quem? Deus. Aí eu lembrei de Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Onde não tinha nada, onde não existia vida, aí é onde Deus estava. Eu lembrei também do começo da criação, quando a terra era sem forma e vazia, ali é onde Deus estava. Tudo parecia errado, mas era onde tudo estava dando certo. E quando você começa a entender isso,
a sua vida se torna mais leve. Você consegue manter a sua alegria, porque você sabe que no meio do caos é onde Deus está tratando, onde Deus está trabalhando e é onde Deus vai construir grandes coisas. Deus, ele permite isso para as coisas entrarem no lugar. É necessário que essas coisas aconteçam. Você vê Paulo falando isso. E uma outra questão bem interessante é que no meio do caos, você nunca pode deixar de olhar para frente. Quando você vê Filipenses 4:8, você vai ver isso. Tudo que é bom. Paulo estava na prisão, estava planejando evangelizar, estava planejando levar a palavra, estava planejando escrever cartas. Então, se você mantém a sua mente sadia no meio dessa situação toda, olhando para frente, é naquele caos ali que Deus vai gerar projetos novos, palavras novas, momentos novos, que vão servir para glorificar o nome dele lá na frente. Então, entender esse mecanismo e entender que o evangelho é perder, porque o evangelho já começa com a grande perca, que é o perdão. E o perdão, muitas das vezes, conflita a gente a ponto de nós nos entristecermos, né? Você consegue viver bem, você consegue se manter íntegro. Agora, o difícil é você virar essa chave. O difícil é você realmente entender, não, no meio do caos, é aqui que eu estou chorando, é aqui que Deus vai me levantar. É nesse meio aqui que as telhas voaram, que foi um prejuízo grande, é onde Deus vai colocar coisas novas e maiores. É nesse meio aqui. Quando você consegue olhar isso, aí sai um cântico novo na sua boca. Amém, irmãos. As situações, elas surgem, irmãos. A forma como nós as enfrentamos, é que vai fazer a diferença. E, às vezes, é aquilo que o pastor Charles acabou de falar. Para que o novo possa entrar, é preciso que saia o velho. Às vezes, é preciso a gente tirar algo da nossa vida para que Deus possa completar algo bem maior. Amém, irmãos? Que ainda não se completou na nossa vida. Então, para que essa alegria, irmãos, que Ele está ordenando para a nossa vida, alegrai-vos sempre no Senhor, para que ela possa prevalecer contra as circunstâncias, contra as adversidades, né, os momentos circunstanciais da vida, para que ela possa entrar, é preciso que você dê uma ordem. Não, a minha alegria está em Cristo. Há uma ordem de Deus, amém, irmãos, para a nossa vida, e o inimigo não pode tirar de forma nenhuma essa alegria do nosso coração. Então, o primeiro que nós lemos aqui é as circunstâncias da vida. Paulo, mesmo tendo passado, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, aquilo que nós falamos aqui agora há pouco. Né, irmãos? Paulo, mesmo tendo passado tudo que passou, conseguia se alegrar no meio das circunstâncias. Quantos aqui, irmãos, conhecem um pouquinho da história de Paulo? Irmãos, não foi pouca coisa que o apóstolo Paulo passou. Prisões, açoites. Se nós formos ler em Atos 9, Saulo era um perseguidor dos evangélicos. E de perseguidor ele passou a ser perseguido de todas as formas. Mas em momento algum Paulo baixou a guarda. Em momento algum, irmãos, Paulo falou, eu vou desistir, eu vou parar, não dá mais. É muita tristeza, é muita angústia, é muita tribulação, é muita perseguição. Eu paro para pensar e penso, Paulo devia pensar, olha o que eu aprontei lá atrás, que eu fiz lá atrás. Isso para mim eu considero como lixo, como nada. O que importa agora é que o que eu estou fazendo possa contribuir para o progresso do evangelho. Não importa se eu estou em prisões, não importa se eu estou sofrendo açoites, não importa se eu estou sendo perseguido, não importa se está doendo. Importa que eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho posto a minha confiança, irmãos. Ele é o meu consolo, o meu conforto, Ele é o meu abrigo, a minha segurança, a minha fortaleza. O Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor. Amém, irmãos? A nossa força é. Alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria do Senhor, ela produz força para você vencer os momentos circunstanciais da vida, que podem trazer momentos de tristeza,
Então, irmão, a primeira circunstância da vida, Paulo viveu isso. Talvez eu não vivi nenhuma parte ainda do que Paulo viveu, né, pastor Richard? Nem 0,0%, 1%, não sei. E ele permaneceu. Que nós possamos permanecer, irmãos. Você pode repetir comigo: eu vou permanecer no Senhor. Amém, Jesus. Pastor Marco, pode falar. Então, pastor, eu só quero aqui, assim, citar, né? São 2 versículos, né? Nessa mesma carta, né, que Paulo está escrevendo, e o pastor está falando sobre circunstância, em Filipenses 2,17, ele afirma, né, o momento que ele estava passando. Ele diz: entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé de vocês, fico contente e me alegro com todos vocês. Ele está dizendo, mesmo que eu seja oferecido, né, morto pela fé de vocês, eu me alegro com todos vocês. Essa questão da circunstância. Ele estava preso, né, e sentenciado à morte. Mas ele está dizendo, eu vou me alegrar com todos vocês, contanto que vocês estejam firmes na fé. Aí já no capítulo 3, primeiro versículo, ele diz, quanto ao mais, meus irmãos, e repete de novo, alegre-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês, né? Então, ele alegre-se no Senhor, e repete aqui, né, e diz uma frase, né, uma afirmação que muito nos ajuda, né? Mesmo escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês. Talvez nessa manhã nós vamos estar ouvindo o pastor falar, talvez não, nós estamos ouvindo, né, o pastor citando direto, né, alegre-se no Senhor. E Paulo diz aqui, escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês, né? Alegrem-se no Senhor. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, por tudo que Paulo passou, por tudo que Paulo enfrentou, Paulo poderia ter desistido, mas ele não deixava, em momento algum. Através da convicção que ele tinha em Cristo, da certeza que ele tinha em Cristo, que tudo aquilo que ele anunciava e pregava não era em vão, mas que estava surtindo efeito. Em momento algum ele deixou que isso, ou que outras situações que ele enfrentou, pudesse paralisar a sua vida. E existem, irmãos, momentos circunstanciais da nossa vida que surgem realmente para tentar paralisar a nossa fé. E Paulo viveu isso. E nós viveremos isso. Mas que nós possamos fazer disso degraus para que nós possamos subir até a presença de Cristo. Que nós possamos passar por isso sabendo que são provações da vida. São momentos que eu vou enfrentar, que eu vou passar e que, se eu permanecer, eu vou tirar aprendizados, ensinamentos, não só para a minha vida, irmãos, mas para ensinar a muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo, mesmo tendo passado tudo isso, tudo que passou, conseguia se alegrar no meio das circunstâncias. É desafiador, né, irmãos? É desafiador para a nossa vida. Mas é a palavra de Deus, irmãos, que nos confronta. Amém? É a palavra de Deus que vai nos confrontar sempre. E para nos amadurecer, irmãos, para despertar algo talvez em nós que esteja morto, que esteja adormecido. A palavra de Deus que vai nos confrontar sempre, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos o privilégio de sermos participantes dessa palavra, irmãos. De sermos não somente ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Pastora Deise. Graça e paz, igreja. Bom dia. Quando fala em circunstância, né, eu estava aqui imaginando como algo que, ao nosso ver, pode parecer tão comum,
mas fez Paulo, o apóstolo Paulo, escrever. Quando no versículo 2 ele diz que ele rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Eram duas irmãs extremamente cooperadoras do Evangelho, mas que, num determinado momento, elas tiveram um problema entre elas. E aquele problema, né, aquela situação difícil, pessoal, entre elas, estavam impactando a igreja, né? E fez o apóstolo Paulo dizer, né, para que elas sentissem o mesmo gozo, né? Sentissem o mesmo prazer, a mesma alegria no Senhor, né? E trazendo isso às vezes para nossa realidade, né? Às vezes um olhar, às vezes uma palavra, né? Algum irmão ou irmã passa desapercebido. Como isso, pastor, pode também ser uma circunstância para tirar a nossa alegria, até o ponto de não vir mais nem para a casa do Senhor, e isso impacta na obra do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Pode, a pastora Deise já começou, pode passar para o segundo tópico para mim, ó. Ih, rapaz, ficou pequeno demais, chega mais perto. Amém. Nada façais por partidarismo ou por vanglória. O título tem pessoas, a pastora Deise falou um pouquinho sobre isso, né, irmãos? Diz assim, Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, verso 3 ao 5, nada façais por vanglória, por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Paulo escrevendo aos Filipenses, mostrando a ele a necessidade de ter os mesmos sentimentos, aquilo que ele havia ensinado para que eles pudessem ter, e não viver uma vida de partidarismo, de vanglória, de conflitos, né? Porque o momento não era talvez tão favorável para que eles pudessem estar vivendo aquilo que ele estava orientando para eles, mas ele termina esse versículo dizendo, tende em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, irmãos, nós lemos aqui sobre pessoas. Pessoas nos decepcionam e o perdão é uma necessidade. Pois assim Jesus ordenou, o perdão é uma obra da graça de Deus em nós, que nos liberta. Amém, irmãos? Perdão não é um sentimento, irmãos. Perdão é uma decisão. Nós temos isso em nós, nós temos decididos perdoar quantas vezes necessário for. Amém, irmãos? Perdão, ele nos liberta, ele não só torna livre aquela pessoa que você precisa perdoar, mas como também te torna livre. Amém, irmãos? Então, pessoas, elas podem tentar roubar a nossa alegria. E a gente precisa, irmãos, cheios dos frutos do Espírito, saber como lidar com cada pessoa, não só com as pessoas que nos agradam, que sorriem para a gente. Paulo viveu momentos de muitas perseguições, irmãos. E ele sabia muito bem diferenciar cada momento que ele viveu. Nós precisamos saber diferenciar na nossa caminhada, cada momento, cada situação, cada afronta, cada palavra, que muitas das vezes é direcionada para nos entristecer. Amém? Nós temos um Deus, irmãos, que não nos coloca à parte, mas ele deixa bem claro que tudo isso seria possível. Por quê, irmãos? Porque o ser humano, na sua natureza humana,
ele é falho e ele precisa todos os dias, todos os nossos dias, nós precisamos matar essa natureza humana e declarar que Cristo vive em nós. Como o próprio apóstolo Paulo declarou, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje eu vivo na carne, eu vivo em Cristo. Estava ouvindo a pastora Deise falar aqui, o pastor Marcos, não me falha a memória, e Deus me lembrava de um versículo, de uma palavra do próprio apóstolo Paulo, que diz que o viver é ganho, é isso? E o morrer é lucro, irmãos. Eu não tenho o que perder nessa vida, amém? Nós não temos o que perder, a perda é lucro. O que eu vou viver hoje, seja nas circunstâncias, os momentos desfavoráveis, eles precisam somar, irmãos, eles precisam criar algo, eles precisam forjar algo em mim, irmãos, para que eu possa prosseguir, não para que eu possa parar ou desistir, não para que eu possa me entristecer e dizer, olha, não quero mais. Jesus não desistiu, irmãos. E muitos homens que nós poderíamos citar na Bíblia não desistiram. E olha que não passaram pouca coisa, irmãos. E às vezes por muito pouco. Só porque o irmão falou assim, ó. Só porque você ouviu um ruído da boca do seu irmão, você quer parar. A gente quer parar, irmãos. Amém. Não é hora de parar, irmãos. É hora de prosseguir. Pessoas usadas muitas das vezes pelo inimigo não podem parar a nossa caminhada. Não se esqueça da história do credor incompassível em Mateus 18. Ele ele devia 10.000 talentos ao rei e os seus servos 100 denários. 10.000 talentos são 600.000 vezes maior do que 100 denários. Mesmo tendo recebido tamanho perdão, ele não perdoou, irmãos. Você já parou para pensar nessa parábola, nessa ilustração, irmãos? O quanto a dimensão do que ele foi perdoado e aquele que ele devia perdoar, que devia algo muito insignificante, irmãos, ele não perdoou. Jesus perdoou tamanha culpa nossa, irmãos. E muitas das vezes nós não queremos perdoar. Perdão não é uma escolha, não é um sentimento, é uma decisão, irmãos. Quantas vezes for preciso para que eu seja uma pessoa alegre, porque a retenção do perdão, irmãos, ele pode adoecer a alma e pode levar à morte. Amém, irmãos? É saber o que se perde e o que se ganha. Perdão, a palavra já diz, irmãos, é um perdão. Você vai perdoar. É perder para ganhar, irmãos. Literalmente, perder para a gente ganhar. Às vezes é perder aqui, lá na frente você vai receber 100 vezes mais. Porque é a promessa de Deus. Quando a gente abre mão, quando a gente diz não, quando a gente, se preciso for, se humilha e declarar como as bem-aventuranças, todo mal contra vós por minha causa. Quando a gente se humilha, Deus ele tem o poder de exaltar. Às vezes é preciso encher a nossa boca d'água, irmãos. Às vezes é preciso abaixar a cabeça, entrar para dentro do nosso quarto, orar, entregar tudo nas mãos de Deus, confiar tudo nas mãos de Deus, porque Ele é quem cuida de tudo, irmãos. Nós não somos nada, nós não possuímos nada. Deus, Ele é o dono
de tudo. Então, irmãos, quantas vezes preciso for, perdoe. Perdoe. Se Deus lhe perdoou tamanha culpa do pecado, você não irá perdoar o pequeno pecado do seu próximo? Amém, irmãos? Então, Deus perdoou todas as nossas culpas, irmãos. Todos os nossos pecados foram perdoados. Eu paro para pensar no rei Davi. Teve grandes acertos, mas teve grandes erros. E ele aprende uma coisa muito interessante, que é buscar um coração segundo o coração de Deus. Ou melhor, Davi já, quando foi escolhido para ser rei, Davi já tinha esse coração segundo o coração de Deus. Mas por conta dos seus erros, ele percebeu que ele era tão pequeno e pecador, que ele decide pedir para Deus um coração puro, um espírito reto, inabalável, né, pastor Marcos? E Deus, ele está pronto para atender, como atendeu o pedido de Davi, pronto para atender o pedido do nosso coração nessa manhã. Amém, irmãos? Não importa como foi o teu ontem, não importa as perdas que você tem tido, importa que você decida hoje e entenda que no Senhor você já é mais que vencedor. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Outra, irmãos, a preocupação com o dinheiro. Amém, queridos? É outro ladrão da alegria. Faz tempo que eu não ouço o pastor Zé Ricardo falando aqui sobre administração financeira. Acho que está quase na hora de novo, né, pastor? É mesmo? Olha, gente. Que isso, não sabia de nada, irmão. Próximo domingo tem algo de Deus para a nossa vida, tá? Vai ser anunciado, vou nem adiantar nada. Mas é algo que tira a nossa paz, irmão. Se não bem administrada, o dinheiro pode ser um ladrão da nossa alegria. Diz assim, o destino deles é a perdição. Deus falando do povo lá de Filipos, que estava lá tentando tirar a paz dos filipenses. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. O dinheiro é mais que uma moeda, o dinheiro pode se tornar um ídolo. Tem algumas referências, a gente está correndo, tá, irmãos? Mas você pode meditar em casa depois. Dinheiro, irmãos, ele é muito necessário. E ele vai além de uma moeda. Ele pode se tornar um ídolo, ele pode ocupar espaços, ele pode criar situações no coração, na mente, ele pode criar sentimentos de soberba, de autossuficiência e roubar o lugar que é de Deus na nossa vida, quando não bem administrado, irmãos. Então, irmãos, o destino deles, ele vem falando, o apóstolo Paulo dizendo que é a perdição, porque não estão aplicando o seu coração em Deus, mas em coisas materiais. Não, que nós não venhamos em momento algum, irmãos, valorizar mais as coisas materiais do que as coisas do reino de Deus para a nossa vida. E a própria Bíblia nos ensina e nos exorta a isso, a colocar em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, a sua vontade, para que as demais coisas nos possam ser acrescentadas. Deus é a nossa prioridade. Amém, irmãos? Então vamos lá. O luxo de ontem se tornou a necessidade de hoje. E deixamos de ficar contentes com o básico. Lembre-se, o dinheiro em si mesmo não faz a pessoa feliz, pois a felicidade dele, ou a nossa felicidade está em Deus. Amém, irmãos? Isso é contentamento. Tem pessoas que acham que precisam ter muito para ser feliz. E eu costumo dizer que não, irmãos. O muito, muitas das vezes pode se tornar algo triste.
Nós conhecemos histórias e histórias de pessoas que ganharam fortunas, ou que têm fortunas, riquezas absurdas, mas que não são felizes, irmãos. Vira e mexe, a gente ouve isso aí na mídia. E conhecemos também pessoas, irmãos, que são bem-sucedidas, mas que não são felizes. Contentamento, irmãos. O cristão, ele tem que ter contentamento. O pouco com Deus, ele é muito. Seja fiel ao Senhor, no pouco que Ele nos colocará, no muito, irmãos. A alegria do Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, irmãos. E eu não preciso ter muito. Eu costumo dizer que para Deus, Senhor, eu só quero o suficiente. Aquilo que o Senhor acha que eu sou merecedor. Amém, irmãos? Eu só quero isso, irmãos. Nada além disso. A suficiência de Deus, o suficiente de Deus para a minha vida. Isso não me basta. A graça de Deus nos basta, irmãos. Tendo a graça do Senhor, a gente vai conseguir levar, a gente vai conseguir viver, a gente vai superar, a gente vai vencer, a gente vai caminhar, vai chegar do outro lado, a gente vai viver os momentos, vai passar e chegar do outro lado. Superar os momentos circunstanciais da vida. Então, irmãos, o uso de ontem se tornou uma necessidade de hoje. Deixemos de ficar contentes com o básico. Amém, irmãos? Se contente com o suficiente que Deus tem nos dado, irmãos. Deus quer sempre o melhor, Ele tem sempre o melhor, e se aprover Deus, Ele fará e trará o melhor para a nossa vida. Amém, irmãos? O que Ele deseja é que eu seja alegre sempre nele, em nome de Jesus. Outro ladrão da alegria, a ansiedade, irmãos. É um mal que tem prevalecido nesse tempo. É um dos ladrões da alegria. E a ansiedade, ela pode tirar muita coisa do lugar, irmãos. Ela pode trazer perdas irreparáveis para a vida das pessoas. Porque ela se torna em um descontrole muito grande, onde a pessoa não consegue controlar a sua própria vida. Então vamos lá, ansiedade. Não andeis, olha o que diz em Filipenses 4, 6 ao 7. Tudo dentro do livro, irmãos, de Filipenses. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por que, irmãos, eu vou andar ansioso? Se a minha vida está em Cristo, se a nossa vida está em Cristo, e ele deixa bem claro, escrevendo aos Filipenses, e falando conosco nessa manhã, não andeis ansiosos de coisa alguma. O ser humano, irmãos, ele teima em andar preocupado, inquieto, preocupado com o dia de amanhã, inquieto com as coisas que estão por vir. Tem muita coisa por vir, favoráveis, desfavoráveis, surpresas. Tem muita coisa, irmãos, para acontecer. Mas tudo, irmãos, que possa vir a acontecer, vai acontecer sobre a permissão de Deus. Nada vai acontecer na terra, na minha vida, sem que haja permissão de Deus. Até para o inimigo tocar em um fio dos meus cabelos, ele precisa ter a permissão de Deus. Amém, irmãos? Para ele tocar em Jó e fazer tudo o que fez com Jó, ele teve a permissão, ele teve de Deus. Então, irmãos, a ansiedade, ela
ela pode trazer consequências trágicas para a nossa vida. Eu preciso confiar mais em Deus. A incredulidade, ela pode se tornar, ou melhor, a ansiedade, ela pode ser um sinal de incredulidade. Sim ou não, irmãos? Pode, porque a ansiedade nos faz muitas das vezes desacreditar. Ela pode muitas das vezes fazer com que nós não confiemos como devíamos confiar. Então, ela pode se tornar uma incredulidade, irmãos. Então, vamos lá. A ansiedade é o mal deste século, atingindo a todos. A ansiedade pode ser um sinal de incredulidade, irmãos. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, irmãos. Por que eu vou andar ansioso se eu tenho um Deus que cuida de tudo, irmãos? Teve anúncio de outras ventanias. E o pessoal estava desesperado aí pela rua, ansioso. Aí meu filho até fez um meme lá, amarrado no poste. Cadê a ventania? O pessoal ficou ansioso por nada, né? E você vai ver como a mídia exerce pressão nisso, né? As preocupações da vida. E como a mídia vai inflamando isso, né? Como as circunstâncias vão levando e a pessoa acaba ficando ansiosa. Aí coisas que são pequenas, às vezes até coisas de trânsito, vira uma briga danada, a pessoa se mata porque uma notícia saiu, porque alguém falou, ou uma especulação financeira falou, e as pessoas vão entrando numa paranoia, numa espiral sem fim. E a sociedade está ficando mais difícil por causa disso, por causa da questão dessa ansiedade toda que acontece. E o povo sofre, né, irmãos? O povo vai sofrendo porque bate o desespero muitas das vezes. Mas voltemos para a palavra, irmãos, para a nossa vida. É o próprio Deus, o Espírito de Deus está inspirando o apóstolo Paulo a fazer essas declarações para a igreja de Filipos e para a nossa vida também, irmãos. Por mais que a ansiedade seja um mal desse século, por conta de tantas questões que nós temos vivido, tantas informações que chegam por todos os lados, irmãos. Por mais que venham tudo isso, que mais que venha um turbilhão de informações contrárias, nós temos um Deus que governa sobre tudo, sobre todos, um Deus que dá ordem para todas as coisas acontecerem, irmãos. E se Ele dizer não, é não. Amém, irmãos? Estava o pastor Charles falando, todo mundo dizendo, vai vir um vento forte, soprou em alguns lugares, mas aqui, irmãos, passou um ventinho fraco. Graças a Deus, irmãos, a igreja do Senhor precisa orar. O que a igreja do Senhor precisa clamar e pedir uma intervenção, misericórdia, amém, irmãos, do Senhor para esse tempo, para que temos vivido. Atílio, pode falar. Essa ansiedade, a preocupação, é porque o que pode acontecer amanhã ou depois de amanhã é pelo futuro. E essa preocupação, essa ansiedade, que é uma coisa idealizada apenas no pensamento, isso aí influi sobre o físico, sobre o corpo físico e o comportamento da pessoa. E somente vou falar aqui sobre a consequência no físico. Ela produz palpitação no coração e pode criar um problema no coração. Outra coisa é essa ansiedade e a preocupação pode produzir problema no estômago, da úlcera nervosa e também provoca insônia. A insônia provoca que o corpo não se recupera e começa a ficar debilitado e com tendência a ser atacado por qualquer tipo de doença, pode atingir o corpo porque o mecanismo de defesa está debilitado. E
E no comportamento começa a haver pensamentos negativos de querer tirar a própria vida, porque no futuro vê o futuro como algo trágico. Não tem uma esperança bem-aventurada, podemos dizer assim. Não tem uma esperança de que amanhã poderia ser melhor do que hoje. Essa é uma das consequências da ansiedade. Também no físico, os músculos são afetados, o gozo, os tendões, as articulações começam a se secar, seca que produz a articulação para que possa se mover bem os joelhos, os cotovelos, e dá dores no corpo, de cabeça, dor no ombro, dores por todos lados sem saber por quê. E muitas vezes é por causa da ansiedade de descansar no Senhor. E é uma ordem, como diz ali, né? É lançar toda a vossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado. É uma ordem, não é uma sugestão. Então, ir contra essa ordem de Deus, irmãos, é adoecer. E fala aqui, pelo Atílio, muito bem colocado aqui, sobre as várias doenças que ela produzem no nosso corpo, no corpo humano. E essa ansiedade, irmãos, ela pode tirar toda a alegria, ou melhor, ela tira toda a alegria que precisa estar centralizada em Cristo da nossa vida. Então, irmãos, o cristão, ele pode viver, ele pode passar por tudo isso, mas ele tem que aprender a vencer em nome de Jesus. Amém? Olhando para a palavra de Deus, irmãos, a gente aprende que precisamos lançar tudo sobre o Senhor, descansar tudo nas mãos do Senhor, porque é Ele quem cuida de nós, irmãos. Se não for o Senhor, como diz o salmista, o Senhor ao nosso lado, nós já teríamos sido engolidos vivos, tragados vivos. Mas nós temos um Deus que é o nosso amparo, a nossa força, um Deus que cuida de nós, irmãos. Deus tem cuidado do seu povo, que eu possa permitir que Ele continue cuidando da minha vida. Amém, irmãos? Busque a santidade e a alegria. Qual é o tamanho do seu Deus diante de tudo que temos vivido, que temos enfrentado? Qual é o tamanho que nós temos colocado o Senhor diante de tudo isso? A ideia de que devemos buscar a santidade e não a alegria é uma mentira, pois Deus quer que sejamos felizes e santos. Amém, irmãos? O nosso problema é que buscamos muito pouco a alegria e contentamos-nos com poucas coisas. Quando Deus nos criou e salvou, foi para termos a maior de todas a alegria. Nele, no Senhor, irmãos. Então, Deus, Ele nos gerou para que nós sejamos felizes, para que nós sejamos alegres. E por mais que venham os dias maus, nunca deixe de expressar, irmãos, a sua alegria no Senhor. É uma ordem de Deus para a nossa vida. Eu fecho aqui, irmãos, esse estudo, e lembrando aos irmãos que a alegria do Senhor ela é imperativa. É um mandamento, uma ordem de Deus para a nossa vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Ela é ultra circunstancial. Ela está acima. A minha alegria, nada pode roubar ou prevalecer contra essa alegria. Amém, irmãos? O Senhor nos faz andar em lugares altos, olhar por cima e não por baixo. O Senhor nos faz andar por fé e não por vista. Andar por vista é andar olhando as coisas que estão acontecendo ao redor. E olhar por fé, olhar por cima, é olhar para o alto, olhar para Cristo. A nossa alegria também, irmãos, ela é cristocêntrica, ela está em Cristo. Amém, irmãos? Ela está no Senhor, que é a nossa força. Amém, irmãos?
A alegria do Senhor, a nossa força é. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um entendimento melhor e nos ajude, irmãos, a memorizar, a praticar mais essa alegria. O que as pessoas dizem ao teu respeito? Dizem sobre mim, você é uma pessoa alegre? Responda para você mesmo. Você é uma pessoa feliz? Amém, irmãos? Então, o que as pessoas falam sobre nós? Talvez não fale tudo que você gostaria de ouvir, mas elas precisam ver em você que você é uma pessoa feliz. E muitas das vezes, por ser uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, você incomoda. Amém, irmãos? Mas que eles possam olhar para você e ver em você uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, em nome de Jesus. Amém? O Senhor nos abençoe, tá, irmãos?